E daqui a pouco nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Os irmãos que passaram pelas aulas de batismo vão estar tendo essa oportunidade de tomar a sua primeira ceia. É algo assim muito especial, muito inesquecível, né? E eu quero deixar uma palavra para os irmãos no livro de Gênesis, no capítulo de número 39. Uma palavra que me abençoou muito alguns dias atrás. E é a história de José na casa de Potifar. Eu quero ler todo o texto, né? São 23 versículos. Vamos ler esse texto em nome de Jesus. Está escrito assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava na sua mão, José achou graça aos seus olhos, serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e me entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ela ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu, pois, que um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugida para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos sucessos para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher que lhe falava, dizendo: conforme essas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de coisa nenhuma que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Amém. Graças a Deus.
obrigado, irmãos e irmãs. Espera um pouco de água. Meus irmãos, eu me peguei pensando esses dias sobre esse texto, e esse é um dos que tem na Bíblia, mas tem muitos outros textos na Bíblia, na palavra de Deus, que às vezes a gente pergunta assim: por que um servo de Deus passa por esse tipo de situação? Não é verdade? Às vezes, obrigado. Não é verdade? Às vezes, a gente vê assim alguns irmãos e irmãs, mas eu não estou falando da situação em si, eu não estou falando da gente olhar assim a situação da moral da mulher de Potifar. Não estou falando nesse sentido, não. Estou falando no sentido de enfrentar luta mesmo, e às vezes assim, lutas que você olha para elas e você percebe nelas uma injustiça, sabe assim, uma coisa que não é certo, não é correto, não deveria estar acontecendo ali com a pessoa. E eu acho interessante assim que às vezes nós reclamamos, eu reclamo, você reclama de algumas coisas que a gente passa na vida. Primeiro assim, irmãos, que não chega nem perto do que alguns irmãos da Bíblia Sagrada passaram. Não passa nem perto as minhas lutas e as suas lutas. Às vezes na vida pastoral assim, eu vejo pessoas reclamando, chorando por situações que na verdade a gente devia estar dando glória a Deus. Devia estar dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me permite ainda passar por essa lutinha ainda, para me demonstrar que eu tenho alguma fé, alguma confiança no Senhor. Porque comparado com as lutas que esses irmãos enfrentam, a gente está falando aqui de um homem que já vinha de uma situação assim muito terrível, né? Imagina você, aquela frase que a gente fala quando é pequeno, né? Que está revoltado: eu não pedi para nascer, né? José, ele não pediu para ter sonho, não pediu para ser diferente, não pediu para ser, né, alvo do amor de Jacó, não pediu para ele, só nasceu. E Deus se revelou a ele, começou a dar direcionamentos, rumos para a vida dele. Deus tinha um propósito muito específico para a vida dele. E sabe, irmãos, tem uma coisa assim que dói muito. Eu falo porque eu já experimentei isso assim muitas vezes na vida, ou algumas vezes. As pessoas às vezes agem com despeito com a gente, sabe assim, uma postura de desmerecimento, como se você assim, sabe, fosse aquela pessoa que tinha uma vaga lá, né, no currículo no céu aí aberto, Deus dizendo: olha, eu preciso de uma pessoa para isso. E aí você foi lá, preencheu aquele currículo e você derrotou um monte de gente numa entrevista, numa disputa acirrada por aquela função, e agora você está exercendo aquela função de maneira que as outras pessoas têm o direito de olhar para você e falar: ele me derrotou, ele passou na minha frente e tal. Às vezes, irmãos, parece na obra de Deus que não existe um Deus que faz as suas escolhas, que não existe um Deus que olha para a igreja e que Ele salva, abençoa todo mundo, é o Deus de todos, mas algumas pessoas Ele olha e diz: olha, eu quero fazer isso, e essa pessoa é a ferramenta adequada. É como se você fosse arrumar sua casa, você fosse arrumar o seu carro, você fosse fazer alguma coisa para seu benefício,
sabe exatamente o que é que você precisa para você fazer o bolo. E eu não entendo de eternidade, eu não entendo do mundo inteiro, eu não entendo de algumas coisas que Deus entende. Então, quando Ele vai fazer as coisas dele, nós precisamos de deixar Ele ter a liberdade de escolher a ferramenta que Ele quiser. E eu não posso ser arrogante, porque, irmãos, olha, na minha concepção, eu sempre achei isso, tem ferramentas muito melhores do que eu. Se Deus está fazendo determinada coisa através de uma pessoa, é porque Ele, às vezes, uma vez me foi dito isso, o pastor Orlando faz isso, porque ele tem dor de cotovelo. Como, irmãos, você vai ter dor de cotovelo das coisas que é Deus que está fazendo? Porque se dependesse de capacitação, de sabedoria humana, de inteligência, eu não poderia dizer e falar assim, não, mas eu acho que eu sou mais inteligente, eu acho, mas não depende disso. É uma questão de que Deus pegou aquela pessoa e ela é uma ferramenta específica do Senhor para fazer determinado trabalho. E toda pessoa que é inteligente, ela vai ficar feliz, ela vai ficar satisfeita de saber, olha, a obra de Deus está acontecendo, Deus está fazendo, Deus está realizando. Então, o que o José era? Uma ferramenta de Deus. A ideia de Deus não é que provocar os irmãos de José, né? Não, a ideia de Deus é: eu preciso de algo, Deus enxerga todas as coisas e o José é a minha ferramenta. Mas os irmãos de José, os irmãos sabem o que aconteceu com eles, e no final das contas eles pegam José. E a forma de José chegar aqui no Egito, o texto diz, né, que ele foi comprado da mão dos ismaelitas, que já tinham comprado José da mão dos seus irmãos. Então, para Deus, José era o quê? Uma ferramenta. E para aqueles homens que estavam em torno dele, ele era uma mercadoria. Agora, por isso é importante, irmão, você sempre procurar saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, num determinado momento você vai começar a achar que você é uma mercadoria, que você é um produto. Mas eu imagino, irmãos, que José, com todas as lutas que ele enfrentava, ele não se via dessa maneira. Ele não se via como. Talvez eu não pudesse não saber exatamente o que Deus queria com a vida dele. Mas eu não acredito que José era aquele camarada que dizia, eu estou entregue, eu estou na mão desses camaradas. Não, porque ele via na vida dele os sinais acontecendo. As coisas cooperando. Agora você imagina, né? Você é vendido, aqui dá para imaginar que José deve estar com menos de 25 anos de idade. Você é vendido, você chega num país estranho, numa terra diferente, e você vê uma luz no fim do túnel, uma porta se abre, você começa a trabalhar numa casa, de repente você começa a perceber as coisas fluindo naquela casa, e o dono da casa diz, olha, eu gostei de você, as coisas têm caminhado, a partir de hoje você não precisa me falar disso, você não precisa me falar disso, você não precisa me falar disso, e a coisa começa a caminhar, começa a fluir naquela casa. E aí quando José pensa assim, graças a Deus, eu achei que as coisas aqui iam ser piores, eu pensei que a minha vida estava acabada, que não tinha mais esperança para mim, eu estava um tanto quanto desorientado na situação. Quando ele começa a achar que as coisas estão caminhando para a vida dele, aí a Bíblia Sagrada diz isso, que a mulher daquela casa começa a olhar para José com um olhar diferente.
com um olhar diferente. E a gente, assim, irmãos, nós lemos a Bíblia e pelo fato de nós conhecermos a história toda, como ela vai terminar, às vezes a gente tira um pouco do peso do momento. É como se a gente estivesse dizendo para José: José, calma, vai dar tudo certo. Daqui a pouco você vai estar como segundo aí no Egito e fazendo e acontecendo. Mas o José não sabe disso. O José está vivendo o momento dele, a dor dele. E eu fico imaginando, tentando imaginar, pastor Moisés, assim, o que não começa a passar por a cabeça desse rapaz? Fala, meu Deus do céu, tanta coisa para acontecer, isso vem acontecer logo comigo. Tanta gente para essa mulher olhar, tanto egípcio, tanto, isso vem acontecer logo comigo. Por que comigo? Porque essa luta, e essa é a situação do servo de Deus, o Moisés, aliás, o José. E o que eu acho interessante, irmãos, é que muitos desses servos de Deus que passaram por esse tipo de situação, não tem nenhuma dificuldade de dizer servos de Deus bem melhores do que eu, bem mais crentes. José não está passando por essa situação porque ele é insubmisso, porque ele é infiel, porque ele é descompromissado. Não. José, a gente percebe, ele é um camarada submisso, ele é um camarada fiel, ele é um camarada compromissado. Mas mesmo assim, essa luta, essa batalha vem sobre a vida dele. Eu queria, assim, citar algumas coisas para os irmãos, porque eu fico muito admirado, assim, como José, ele administrou aquele momento dele. Porque, irmãos, querendo ou não, muitas vezes, quando nós estamos enfrentando momentos difíceis, a vontade da gente, às vezes, é chutar o balde. Às vezes eu ouvi duas histórias assim de pessoas que, então, pastor, mas aí aconteceu tal coisa, e como ele não estava recebendo, ele foi ficando pressionado, e aí ele voltou para as drogas. E aí porque às vezes a pessoa faz isso, quando ela começa a entrar na luta, a entrar na universidade, ela está esperando uma coisa, acontece outra, ela não vê uma porta aberta, daqui a pouco ela acha que é justificável chutar o balde. E é muito comum, né? Você vê pessoas, e lógico, irmãos, que a gente torce para que todo mundo seja restaurado. Mas é muito comum você ver a pessoa, depois de restaurada, ela falando, porque eu fracassei, porque naquela hora eu pensei e tal. E não é todo mundo que pensa igual o José, que pensa igual esse servo de Deus. E eu estava olhando assim e falei, irmãos, olha, uma primeira coisa que a gente aprende aqui com o José é o seguinte, irmãos: tem coisas que elas vão acontecer com a gente gostando ou não, querendo ou não, e a gente vai ter que ter paciência. Vai ter que ter paciência. Eu gosto de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, que paciência é uma árvore amarga. Você ter paciência, tem hora que a boca da gente fica amarga, assim, mas que a paciência, ela produz um fruto doce. É uma árvore amarga, mas o fruto dessa árvore é doce. A palavra de Deus, ela nos fala muito da paciência. A gente sabe olhar para a situação e perceber o seguinte: não tem muito o que fazer nessa situação. Eu fico olhando para José aqui, irmãos, o que esse camarada poderia fazer, a não ser olhar para a situação e falar, bom,
tem que ter paciência, porque olha, não tem o que fazer. Se você olha para algumas situações da Bíblia, irmãos, né? Como o Josafá fazendo a sua oração e dizendo para o Senhor: Senhor, não há forças em nós contra essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, ou seja, mesmo se tivesse força, o que a gente tem que fazer? Não sei o que fazer. Talvez você esteja enfrentando alguma situação na sua vida nessa noite e está buscando de Deus uma resposta. E eu quero te dar uma palavra de Deus nessa noite: tenha paciência. Tenha paciência. Também, irmãos, nós aprendemos com José nesse texto que, além de ter paciência, nós precisamos também de continuar esperando em Deus, esperando no Senhor. Volto na oração de Josafá, que ele diz o seguinte: Senhor, não há força em nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados no Senhor. E eu quero te perguntar nessa noite: onde estão colocados os seus olhos? Para quem você está olhando? Quem você acredita que está no controle da sua vida? Quem você acredita que te resgatou e que tem um pleno domínio sobre a sua história e está olhando para você o tempo todo? Quem é a pessoa? Porque se é o Senhor, se é Deus, se você acredita sim, então a partir dessa noite você vai ou voltar ou se posicionar, mas você vai sair daqui dizendo: olha, eu vou ter mais paciência e eu vou continuar esperando em Deus, olhando para Deus. Porque eu te digo uma coisa: tirar os olhos do Senhor não vai resolver nada. Nada. O José, ele tem esses dois ingredientes na vida dele. Ele age com paciência naquela situação e ele continua esperando em Deus, porque é interessante isso, né, irmãos? Assim, eu fico imaginando a alegria do coração de José, porque quando ele passa por aquela situação toda, ele está vendo, né, a coisa caminhando na casa de Potifar, mas daqui a pouco ele vai para a cadeia. Mas mesmo antes dele começar talvez a ficar angustiado, ele começa a perceber naquele lugar o cuidado de Deus com a vida dele, com a pessoa dele. E é tão bom isso, né, irmãos, quando nós começamos a perceber as coisas não estão talvez do jeito que a gente gostaria, elas não estão de todo ajustadas, mas nós começamos a perceber na nossa caminhada que tem graça de Deus, que tem bondade de Deus, que Deus está endireitando as veredas, que Deus está trabalhando, não do jeito que eu espero, mas Ele está trabalhando do jeito dele, da maneira dele, do jeito silencioso dele de trabalhar. Deus é um Deus que sempre está trabalhando, irmãos. E a Bíblia Sagrada faz questão de frisar isso aqui nesse texto, que o Senhor era com José. Deus estava com ele o tempo todo. Essa fidelidade que nós acabamos de cantar. Deus é aquele, eu gosto muito dessa ideia, irmãos, porque olha, por mais que Jacó, que Raquel, que amassem o José, mas agora o José estava longe dos olhos dele. E por mais que os irmãos de José odiassem José, agora José também estava longe dos olhos deles.
José é aquela pessoa, irmãos, que parece que durante a vida dele, ele teve que se acostumar com essa ideia de ser esquecido pelas pessoas. O camarada que prometeu para ele depois que ia tirar ele da cadeia, falar dele, se esqueceu dele. Mas que alegria saber, né, irmãos, que em nenhum momento, é por isso que é importante você voltar lá naquele começo que eu falei, né? Nós não somos uma mercadoria, nós somos uma ferramenta de Deus para um propósito, e Deus não se esquece das suas ferramentas, Deus não se esquece da pessoa que Ele chamou para um propósito. O que acontece é que Deus, Ele vai preparando essa ferramenta, Ele vai, vamos dizer assim, afinando esse instrumento, Ele vai organizando a vida dessa pessoa, para que quando Ele manifestar essa pessoa, ela seja uma pessoa pronta, uma pessoa preparada para cumprir o propósito de Deus. Aleluia, aleluia. E a impressão que eu tenho assim, às vezes, irmãos, é que quanto mais nós somos amassados e modelados pelo Senhor, isso é um sinal bom, porque acredito que Deus tem um propósito abençoado também nessa situação, abençoado também em tudo isso. Então José, ele nos ensina isso. Eu preciso ter paciência nas lutas da minha vida, e eu preciso esperar em Deus. Deus, irmãos, Ele tem um jeito de trabalhar um tanto quanto diferente. Eu estou juntando esse texto com o texto do Josafá, porque se irmãos forem olhar, o que é normal quando você vai para uma guerra? O normal é você usar armas, você usar soldados, você usar espada, lança, né? Carros, você ir com aquela força. Mas quando Deus responde a Josafá, Deus diz para Josafá: Josafá, nessa batalha vocês não vão ter que pelejar. Amanhã cedo vocês vão estar no deserto, e vocês vão pegar os levitas e colocar eles na frente, e eles vão começar a fazer o quê? A tocar os instrumentos, e eles vão começar a cantar. Imagina, irmãos, o inimigo vindo de lá para cá, com espada, com lança, todo arregimentado, e você ainda vem para lá: louvado seja Deus, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertence ao Deus Todo-Poderoso. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluia. Então, Deus, ele tem um jeito diferente de trabalhar, irmãos, nas lutas da vida da gente. Eu quero fechar essa meditação dizendo para os irmãos o que a gente faz enquanto a bênção não chega, o que a gente faz enquanto a porta não se abre. O que eu admiro muito nesse texto, irmãos, é que José, em momento algum, ele perde o senso da utilidade dele. Uma ferramenta, irmãos, ela vai ser sempre o quê? Sempre útil. O martelo não é inútil, o serrote não é inútil. A ferramenta, ela tem uma finalidade. É por isso que eu não posso me enxergar como uma mercadoria. Eu preciso me enxergar como uma ferramenta de Deus. Se por um lado sempre tem aquela pessoa que vai dizer assim: tal fulano, tal pessoa não prestou para mim, tal pessoa só me prejudicou, tal pessoa, talvez porque essa pessoa não soube
ferramentas na casa do Senhor. E o nosso papel é de deixar que Deus use as nossas vidas para abençoar a vida uns dos outros. Estou lidando com um irmão aqui que desde quando eu conheci ele, eu acredito que eu tenho me esforçado para ser útil na vida dele, e ele também tem se esforçado para ser útil na minha vida. Em geral, na obra de Deus, todos nós aqui estamos caminhando juntos, porque os irmãos entenderam: olha, o pastor Orlando, ele é útil para alguma coisa na minha vida, e eu também caminho com os irmãos porque eu enxerguei. Não, todos esses irmãos aqui têm uma utilidade na minha vida. Nem que seja, irmãos, porque você pode ter certeza de uma coisa: tem pessoas que Deus levanta do teu lado que é para te abolar mesmo, é para testar sua paciência, é para testar sua resistência, é para testar sua perseverança, porque, irmãos, não adianta. Deus não gosta de trabalhar com charmosinho, com charmosinha. Deus não gosta de trabalhar com revoltadinho, com revoltadinha, com pessoa que não aguenta um pisão, que não aguenta uma rejeição, que não consegue perdoar, que não adianta. Você pode ter certeza de uma coisa: Deus estava preparando José. A mulher de Potifar era café pequeno. José depois ia estar diante dos seus irmãos que o traíram. Essa mulher não o conhecia, não sabia quem ele era. Ela mesmo diz: era um estrangeiro. Agora ele tinha se vendido pelos seus irmãos. Sabe uma coisa que eu acho interessante na vida da igreja? É que tem pessoas na vida da igreja que são maltratadas na sua casa pelo pai, pela mãe, pela irmã. Já devia ter acostumado. Aí chega na igreja, qualquer probleminha que acontece, se revolta contra a igreja, mas não se revolta contra o pai, não se revolta contra a mãe, não se revolta contra os amigos da escola. Mas tome cuidado, não deixe Satanás encher o teu coração de jeito nenhum. Deixe-se ser modelado, aprenda os processos para que você seja uma ferramenta abençoadora na casa do Senhor da sua vida. Uma ferramenta abençoadora. E eu olho para a vida de José aqui, irmãos, a gente percebe o seguinte: que José, ele não perde o senso de utilidade. Ele não, em momento algum, ele se enxerga como uma mercadoria. Ele está na casa do seu pai, ele sabe que é uma ferramenta, e ele está ali trabalhando. Ele vai para a casa de Potifar, me venderam como escravo, mas eu não sou escravo, eu sou o portador da bênção. E ele começa a trabalhar naquela casa, e Deus trabalha naquela casa. Ele vai para a cadeia. Não dá para falar que cadeia é lugar de gente boa, irmãos, ou não? Cadeia é lugar de gente tribulada, de gente bom, bem intencionado, mal intencionado, por querer, sem querer, mas em geral, quem está numa situação dessa é quem cometeu um erro. Agora, qual erro que José tinha cometido? Nenhum, mas ele estava lá. E aí ele olhou ao seu redor. O que ele fez? Tem jeito. Estou entregando as minhas credenciais, estou entregando o meu talento, estou abrindo mão da minha capacidade. Foi isso que ele fez, irmãos? De jeito nenhum. Irmãos, isso é uma coisa feliz para a sua vida. Onde você estiver, tente ser útil. Nunca se coloque em lugar nenhum como alguém descartável, como alguém que não serve para nada, como um sal que perdeu o sabor. Não, onde você estiver, no pior lugar que você estiver, sempre pense: olha, eu vou ser a minha melhor versão nesse lugar, eu vou ser a melhor pessoa que eu não puder ser. Se esse lugar está em trevas, eu vou ser luz. Se esse lugar está destemperado, eu vou ser o tempero aqui nesse lugar. Se esse lugar está bagunçado, eu vou organizar.
direção, eu vou ser um pouco seguro. Me vem aqui agora, irmãos, a memória do apóstolo Paulo no meio daquele naufrágio. O capitão do navio já não sabe mais o que fazer. 286 homens naquele barco, preso, tribulação, ninguém sabe mais o que fazer, mas o Paulo é um dos presos que está ali. E o Paulo sabe a ferramenta que ele é, e a palavra dele é essa: senhores, vocês deviam ter me ouvido, quando na verdade eu disse para vocês que essa viagem ia ser muito perigosa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo nessa noite. Ele me disse que nenhuma vida desse navio vai se perder. Ou seja, a pessoa tem senso de utilidade. Eu estou aqui nesse navio, mas eu não sou mercadoria, eu não sou preso deles, eu sou preso do Senhor. Eu estou na mão do Deus Todo-Poderoso. José está na minha cadeia, mas olha, eu não sou mercadoria, eu não sou um preso como os outros presos. Eu sou uma ferramenta. Deus tem propósito para a minha vida, Deus tem plano para a minha vida, Deus tem objetivos para a minha vida, e eu vou me posicionar como alguém que a minha vida é útil. Irmãos, vou falar uma coisa para as mães que estão aqui, que às vezes se sente lá dentro da sua casa, ninguém me enxerga, ninguém me vê, ninguém me valoriza. Deixa eu te falar uma coisa: não fique esperando a valorização das pessoas. Deus te valoriza. Que você olhe para você e diga o seguinte: olha, eu sei a importância de eu estar nesse lugar. Eu sei o meu papel, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus. Que é interessante, né? Porque ele se posiciona como uma ferramenta, e daqui a pouquinho a mão de Deus começa a aparecer na cadeia, não é verdade? Num lugar, com quem prospera, Fabiano, na cadeia? Quem faz? Acredito que se fosse olhar em Deus prosperar em cadeia nos dias de hoje, o camarada ele viraria um chefão, não sei o que, um crime organizado. Não, José não, ele não virou chefão de nada. Dentro daquele lugar, ele foi identificado como um homem de Deus, como uma pessoa de Deus. E no momento que alguém precisou de um servo de Deus, de alguém que tinha uma capacidade de discernir coisas espirituais, não se pensou na faculdade, não se pensou nos sábios, mas lembrou-se da cadeia e disse o seguinte: ó, tem um camarada que está em uma posição, mas ele é útil, ele é muito melhor do que o lugar que ele está. Ele não deixou aquele lugar destruir ele é uma ferramenta útil. Fala, ó, pode descer lá no cárcere e pegar aquela ferramenta, porque aquela ferramenta vai te servir. Vai te servir. Então, meu irmão e minha irmã, olha, procure todas as lutas da sua vida manter o seu senso de utilidade. Tenha paciência, espere em Deus e diga: olha, eu vou continuar me mantendo uma pessoa útil. Não se faça descartável, não se faça daquele tipo de pessoa que diz: olha, se ele estiver aqui tá bom, e se ele não estiver, tá melhor ainda. Mesmo no meio das lutas, seja aquele tipo de pessoa. Olha, já viu? Não, os irmãos aqui, os mais antigos, sabem disso. Eu gosto muito de futebol. Sabe aquele camarada, Fabiano, que ele está lá mancando, arrastando a perna, mas não, mas deixa ele aí que ele é bom. Deixa ele aí porque a gente olha para ele e dá moral para a gente. Deixa ele aí porque os outros têm medo dele. Deixa ele aí. Camarada é útil. A pessoa é útil, então, na obra do Senhor, trabalhe para isso.
ferramenta na mão do Deus Todo-Poderoso. Seja uma ferramenta na mão do Senhor. Você pode ter certeza que na hora de Deus usar, Ele não erra nas ferramentas de jeito nenhum. Na hora de Deus usar, Ele vai lá e pega a ferramenta certinha. Então, eu deixo esse conselho para você nessa noite. Tenha paciência, espere Deus e não se transforme em uma pessoa inútil. Continue sendo útil para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos nos colocar de pé um instante. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos pela tua maravilhosa, poderosa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos tem dado. Eu te louvo. E, Senhor, eu tenho certeza que cada um dos teus filhos que entraram aqui nesta noite, meu Pai, precisando de uma palavra, de uma ministração da parte do Senhor, eu creio que nesta noite, Pai, essa ministração aconteceu para a glória do teu santo nome. E eu preciso, meu Deus, da mesma maneira que os meus irmãos que estão aqui neste lugar, eu preciso, Senhor, preciso muito da tua graça, da tua misericórdia. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, abençoa-nos nesta noite, ó Pai, nos ajuda na paciência, nos ajuda, meu Deus, no esperar no Senhor, nos ajuda, meu Deus, a não perdermos o nosso senso de utilidade de modo algum, ó Pai, mas possamos continuar na tua santa e maravilhosa presença. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Glória a Deus. E eu queria te pedir agora, como uma ferramenta útil que você é, que educadamente você colocasse a mão sobre o ombro de quem está do teu lado e abrisse a tua boca por um minuto, que seja, orando por esta vida, por esse irmão, por esta irmã. Seja uma ferramenta agora para abençoar a vida desse irmão, a vida dessa irmã. Isso, deixa o Espírito Santo te usar nessa oração. Você é útil. Glória a Deus. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, usa agora as mãos que estão estendidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Nós adoramos, Senhor. Te glorificamos. Aleluia. Oh, aleluia. Santo Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Aleluia. Vamos nos organizar agora, irmãos, para tomarmos a ceia nessa noite. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu vou pedir para estar aqui do meu lado o pastor Moisés, que é o pastor aqui da nossa sede. Vou pedir também ao nosso irmão, o pastor Vanderlei, que é o nosso primeiro vice-presidente, para ele, segundo vice-presidente, tá? Que está na ausência do pastor Wellington aqui, né, como nosso primeiro vice, e o irmão presbítero Wilson vai fazer chegar aqui às mãos dos nossos irmãos os elementos da ceia,
também o pão e o cálice em mãos do Moisés e do Vanderlei. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, irmãos, no capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Nós ouvimos, irmãos, há alguns dias atrás, uma palavra na nossa Assembleia Estadual. Lá no Egito, quando os israelitas celebraram a sua primeira Páscoa, né? O Senhor disse para eles lá: lombos cingidos, né? Ou seja, cajado na mão, lombos cingidos. Em outras palavras, irmãos, é só prontos para viajar. Mochila nas costas e o cajado na mão. Agora é engraçado que eles tinham que fazer isso onde? Dentro de casa. Não é verdade? Eles estavam dentro de casa, mas como se estivessem para viajar. Geralmente quem está viajando está onde? Na rodoviária, no aeroporto, na estrada. Mas eles não, como dentro de casa, mas como quem está pronto para viajar. Por isso, irmãos, que não tem sentido nós participarmos da ceia e nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou pronto para viajar, não estou pensando no céu. Ó pastor, agora que o senhor falou, foi que eu lembrei que Jesus vai voltar. Com certeza, quem está com esse tipo de pensamento precisa de avaliar um pouco mais a sua participação na ceia. Porque o apóstolo Paulo ele diz com toda clareza que todas as vezes que nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então ceia é algo para quem está esperando a volta do nosso Senhor. Amém, queridos? Então nós vamos nessa noite orar, consagrar os elementos da ceia e cear com alegria em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor ela diz que na noite foi traído, né? Jesus tomou pão, ele deu graças e partiu dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós estamos agora orando, consagrando o pão nas mãos do nosso irmão, o pastor Vanderlei. Senhor, consagra esse pão, esse cálice, esse pão, essas bandejas, as mãos dos nossos irmãos, e que eles simbolizem a partir desse momento para nós o teu corpo, Jesus, que foi moído na cruz pelas nossas transgressões. Amém e amém. Cante. De joelhos partimos nosso pão. Jesus também deu graças pelo cálice. Vamos cantar? Que
e dos obreiros que aqui estão. Ele representa para nós, Jesus, o teu sangue, o teu precioso sangue derramado naquela cruz para perdão dos nossos pecados. Aleluia! Obrigado, Senhor. Nós consagramos esse elemento, pedimos misericórdia pelas nossas vidas, para que possamos nesta noite participar e termos, Jesus, saúde para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Os irmãos vão se assentar, os nossos obreiros vão fazer chegar às suas mãos os elementos da ceia. Você vai segurar na sua mão de reverente e vai adorando o nome do Senhor nosso Deus. Oh,
Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, havendo dado graças. Ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Faça isso em memória do Senhor Jesus. Toda
Graças a Deus. Tem algumas pessoas aqui, irmãos, que por causa da palavra de Deus, essa semana que vem agora, você vai receber um milagre de Deus. Você vai lembrar e você vai testificar depois: olha, Deus usou o servo dele e eu recebi a bênção do Senhor nosso Deus. Amém? Aplauda forte o Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero pastor anfitrião, pastor Moisés, aqui da nossa sede. Ele está fazendo aqui o término do culto, a oração final e despedindo os irmãos. Ao término do culto, os irmãos que passaram pelas águas do batismo, vem aqui pegar o certificado do pastor Carlos, tirar a foto, fazer aquele momento bem bonito em nome de Jesus. Pastor Moisés. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Amém. Noite abençoada, né, irmãos? Então, amanhã nas nossas igrejas, nós temos os nossos cultos públicos, que o Senhor possa abençoar a cada um dos nossos dirigentes, pastores, cada irmão também. Amém? Vamos orar então, irmãos, vamos agradecer a Deus, vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo precioso de comunhão com as nossas igrejas, com a nossa regional. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela palavra abençoada, pela vida, pela família do nosso pastor Orlando Máximo Campos, e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando as nossas igrejas, as nossas congregações, abençoando o nosso povo e fazendo com que cada vez mais possamos proclamar a Tua volta, Senhor amado, e anunciar o Teu reino em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz, e se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos? Amém. Levante sua mão bem alta, vamos se dizendo: a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, queridos, Deus te abençoe.